sejam bem-vindos. Pessoal, boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos aí. A gente vai começar na sala de hoje, galera. E aí eu gostaria de saber se vocês estão visualizando o quadro certinho. Boa noite, galera. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí. Dá para visualizar o quadro certinho, galera? Tá 100% aí para vocês? A imagem tá certinha. Me dá um ok ali só para saber se está tudo 100% aí para vocês. Se vocês conseguem visualizar de boa esse negócio. Se tiver de boa, só me dá um ok que a gente começa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre geometria. Na verdade, a gente começa a falar ali sobre geometria plana a partir da aula de hoje, então. Então, esse é o meu objetivo, galera. Falar um pouquinho sobre geometria plana. Na verdade, galera, eu costumo falar meio corrida essa primeira aula de ângulos e triângulos no mesmo dia. Só que eu vou fazer, dessa vez, nesse ano, eu vou fazer diferente. Hoje eu só vou falar de ângulos e na aula que vem eu só falo de triângulos. Por isso que a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta hoje. Ao invés de ser 1h30, eu vou gastar mais ou menos 1h15, 1h10 para falar de ângulos e resolver alguns exercícios também relacionados a ângulos. Então, olha só, nós vamos começar e nós vamos falar ali sobre ângulos nesse primeiro momento, então, da nossa aula. A gente vai dar uma detalhada ali nos ângulos e depois a gente dá uma aprofundada e faz os exercícios também. Então, lá no nosso material, galera, está escrito aí como aula 8, mas é a nossa primeira aula de geometria plana. Então, até agora, a gente só tinha visto matemática básica. E aí, a partir de hoje, a gente começa a ver geometria também. Então, a gente vai começar o estudo da geometria. Mas, professor, e depois de geometria? Depois de geometria, a gente vai começar a estudar as funções. A gente começa, então, a estudar as funções também, depois dessa partezinha de geometria. Mas vamos lá, vamos começar definindo o que é ângulo e o que a gente tem que saber ali de importante de ângulo. Eu vou começar aqui, então, com o primeiro tópico. Nós vamos falar aqui sobre ângulo, primeira definição, e a forma que a gente tem para representar um ângulo. O que seria um ângulo, galera? Um ângulo nada mais é do que uma região formada por duas semirretas. Como assim, professor? A região formada entre duas semirretas? Eu vou te mostrar aqui agora. Se liga. Quando eu tenho ali duas semirretas com origem num ponto que eu posso chamar de ponto O, uma semirreta que eu posso chamar aqui de OA, e eu vou ter aqui uma semirreta que eu posso chamar aqui de OB. Tá ali. A região formada entre aquelas duas semirretas é o que a gente chama de ângulo. Então, ângulo é este camaradinho aqui, ó. Esta região formada entre duas semirretas. Beleza, então posso chamar ali aquele ângulo de alfa. Então, posso simbolizar aquele ângulo por alfa, ou eu posso representar aquele ângulo ali de uma forma diferente. Mas como que é a simbologia ali, então, daquele ângulo? Eu posso falar que a simbologia, para eu simbolizar aquele ângulo, nós podemos colocar bem assim. Eu quero representar aquele ângulo alfa. Se eu quiser representar aquele ângulo alfa, eu posso pegar bem assim. A, O, B. Beleza. Então, estou começando lá em cima, A passa pelo ponto O, depois vem pelo ponto B. Então, A, O, B. Mas, professor, e esse cara aqui do meio, a gente sempre coloca um acento circunflexo nele, né? Exato, a gente sempre coloca um acento circunflexo. Mas, professor, eu não gostei, eu quero representar ele de uma maneira diferente. Eu quero representar aquele ângulo como BOA. BOA. Opa, é a mesma coisa. Então, você pode colocar aqui AOB, é a mesma coisa que BOA. Não faz diferença. E que aquelas medidas são iguais a um ângulo que nós podemos chamar de ângulo alfa. Então, vou colocar ali o ângulo alfa naquele caso. AOB é igual a BOA, que é igual o ângulo alfa naquele caso. Beleza? Colocamos então a simbologia de ângulo. E aí eu estou começando bem básico, galera.
este ponto O aqui, ele é chamado de vértice do ângulo. Então, ó, já vou puxar uma setinha, aquele cara recebe o nome de vértice do ângulo. Tá ali o vértice, beleza? Então, aquele ponto O é chamado de vértice do ângulo. Mas se liga só, galera, um ângulo ele pode ser classificado de várias formas diferentes. E aí você pode classificar ali aquele ângulo de diferentes maneiras. Por exemplo, então, quando eu falo de classificação de ângulo, o que eu poderia falar ali de classificação de ângulo? Então, vou colocar aqui como um subtítulo naquele negócio. Um ângulo ele pode ser classificado de algumas maneiras. E as principais dessas maneiras que a gente pode colocar ali, nós podemos chamar ali o ângulo de ângulo agudo. Mas vem cá, galera, quando que o ângulo ele pode ser chamado de ângulo agudo? É quando eu tenho um ângulo com essas medidas aqui. Eu vou colocar aqui a OB, tá aqui o meu ângulo, só que eu tenho uma medida alfa aqui no meio, só que esta medida alfa, galera, para o ângulo ser agudo, alfa vai estar entre 0 e 90 graus. Alfa é maior do que 0 e menor do que 90 graus. Pronto, aí a gente tem um ângulo que a gente pode chamar de ângulo agudo, beleza? Então, ângulo agudo é a primeira classificação, bem simples. É toda vez que o ângulo se encontra entre 0 e 90 graus. Pronto. Ângulo entre 0 e 90 graus, você já pode classificar aquele ângulo como agudo. É a primeira classificação, então. Segunda classificação de ângulo, galera. Na segunda classificação de ângulo, nós podemos chamar aqui de ângulo reto. Então, vou colocar aqui o ângulo como sendo chamado de ângulo reto. O que seria um ângulo reto, galera? É quando você se depara com algo mais ou menos desse tipo aqui. Você tem um ângulo, mas este ângulo ele possui medida igual a 90 graus. Toda vez que o ângulo ele mede 90 graus, ele recebe o nome de ângulo reto. Então, alfa vai ser igual a 90 graus. Pronto, então, aquele ângulo recebe o nome de ângulo reto. Beleza, tá ali, então, eu já sei a definição de ângulo reto. Tranquilo, galera, até o momento? Tá de boa para vocês? Vocês estão conseguindo compreender ali? É simples, né, essa parte inicial, né? Muito fácil, muito tranquilo, super de boa, né? Terceira classificação, galera. Na terceira classificação, você pode chamar o ângulo de obtuso. Mas quando que o ângulo vai ser obtuso? Um ângulo ele pode ser chamado de obtuso, galera, se a medida desse ângulo estiver entre 90 e 180 graus. Ou seja, se eu tiver um ângulo com um desenho mais ou menos assim. Então, vou colocar aqui o desenhozinho daquele ângulo. E nós podemos colocar um ângulo com essas características aqui. Eu tenho um ângulo que eu posso chamar esse ângulo de ângulo alfa. Está aqui o meu ângulo alfa. Só que aquele alfa, galera, para ele ser chamado de ângulo obtuso, nós podemos colocar ali que aquele alfa ele tem medida entre 90 e 180. Ou seja, alfa vai ser maior do que 90 e alfa vai ser menor do que 180. Toda vez que o ângulo está entre 90 e 180, aquele ângulo é chamado de ângulo obtuso. Então, eu já sei quando eu tenho um ângulo obtuso, então. Beleza? Então, nós temos ali aqueles exemplos de ângulos. Mas, professor, eu já vi também um cara chamado de ângulo raso. Verdade, galera. Existe um ângulo que ele recebe o nome de ângulo raso. Não sei se você lembra. Mas qual que é o ângulo raso? Você pode chamar ele de ângulo raso ou ângulo de meia volta. Vou colocar aqui. O ângulo raso ou de meia volta, galera, seria este ângulo aqui. Eu posso colocar mais ou menos assim. Ângulo de meia volta é todo ângulo que possui medida igual a 180 graus. Então, já posso colocar ali, ângulo com medida igual a 180 graus recebe o nome de ângulo raso.
Então, alfa é igual a 180 ali naquele caso. Logo, ele é chamado de ângulo raso. Ou ângulo de meia volta. Galera, tá tranquilo para vocês até o momento? Tá de boa isso? Sim, né? Muito fácil, né? Mas olha só, eu gostaria de colocar uma observação para vocês. Qual que é a observação que eu gostaria de colocar ali para vocês? É o seguinte, nós temos ali como observação um outro detalhe. Na verdade, é a primeira observação que eu quero colocar ali para vocês. Observação 1. Nós vamos começar aqui. O que seriam ângulos complementares, galera? Alguém sabe me dizer ali o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles ângulos em que a soma das medidas desses ângulos é igual a 90 graus. Como assim? Imagina que você tem ali um ângulo, só que eu estou dividindo ali aquele ângulo em dois pedaços. E aí eu tenho um pedaço que eu posso chamar ali de alfa, e eu vou colocar, além daquele pedaço alfa, eu vou colocar um pedaço ali que eu vou chamar de beta. Então, alfa, e vou colocar aqui embaixo beta. Tá ali alfa e beta, então, aquele ângulo. Toda vez, galera, que nós temos ali ângulos complementares, é quando a medida de alfa mais beta for igual a 90 graus. Então, ângulos complementares, alfa mais beta é igual a 90 graus. Por exemplo, se você fosse falar ali qual que é o complemento de alfa, se você tem um ângulo alfa, galera, vou colocar aqui, o seu ângulo é alfa. Vou colocar ali ângulo alfa, para você visualizar melhor. Quem que é o complemento de alfa, galera? O complemento dele vai ser 90 menos alfa. Então, posso colocar ali, complemento é igual a 90 menos alfa. Sacaram a ideia? Então, ângulos complementares são aqueles ângulos em que a soma das medidas desses ângulos sempre vai ser igual a 90 graus. Então, o complemento de 30, galera, é 90 menos 30, que é 60. Complemento de 20 é 70. Complemento de 40 é 50 e por aí vai. Esses são os ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que possuem as mesmas medidas. Pessoal, esse pincel verde vocês conseguem visualizar de boa quando eu anoto ali com o pincel verde? Tá tranquilo para vocês visualizarem? Sim, né? Tá de boa, né? Beleza, então a gente falou ali sobre os ângulos complementares. Aproveitando a presença de todos, lembrando que a gente tem simulado amanhã, não se esqueçam desse detalhe, simulado presencial para o pessoal aí de GV, simulado online para o pessoal que é da turma online. Só que a turma online tem outras opções aí de horários também para fazer esse simulado a partir de amanhã, beleza? A turma presencial, simulado é amanhã de 19 até as 21h40, 2 horas e 40 de prova. Coloquei até um tempinho a mais para vocês ali fazerem o simulado. Já está tudo impresso, os caderninhos de prova, os gabaritos, então aguardarei vocês lá. Não foge do simulado não, o simulado é importantíssimo para você testar os seus conhecimentos e muito mais do que isso, para você simular uma situação real. Marcar gabarito certinho, resolver no tempo pré-determinado, porque quando você faz em casa, você faz bem à vontade, aí você acaba fazendo as questões em 3 horas, 3 horas e meia, não lá, vai ser 2 horas e 40 para fazer as 45 questões. E aí, então, amanhã tem um simulado, não fujam do simulado, quero todo mundo presente lá. Pessoal, falamos dos ângulos complementares, nós vamos falar também dos ângulos suplementares. Então, vou colocar aqui, ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares, galera?
Ângulos suplementares é quando a soma desses ângulos é igual a 180 graus. E aí eu vou colocar aqui um exemplo para você. Ó, o que seriam os ângulos suplementares? Tá aqui um exemplo para você. Eu tenho um ângulo alfa, tá aqui o ângulo alfa, e eu tenho um ângulo que eu posso chamar de ângulo beta. Tá ali ângulo alfa e ângulo beta. Vem cá, galera. Dois ângulos são chamados de suplementares quando a soma desses ângulos for igual a 180 graus. Então, alfa mais beta é igual a 180. Aí eles recebem o nome de ângulos suplementares. Soma é igual a 180. Mas, professor, e se eu tenho um ângulo alfa? Quem que é o suplemento desse ângulo alfa? Quando eu tenho um ângulo alfa, eu posso colocar bem assim. Se o ângulo eu chamar de alfa, o suplemento desse ângulo é 180 menos alfa. Então, nós podemos chamar que o suplemento de um ângulo alfa é 180 menos alfa. Por exemplo, 30 graus, galera. Qual que é o suplemento de 30 graus? 180 menos 30, que é 150. Suplemento, galera, de, sei lá, 120 graus. Suplemento de 120 é o que falta para completar 180, é o 60. E por aí vai. Então, ângulos suplementares, a soma vai dar 180 graus. Mas, professor, tem um outro tipo de ângulo, que são os ângulos replementares. Esses não são tão comuns, mas a gente vai citar aqui o que são ângulos replementares também. O que seriam ângulos replementares? Vou te mostrar um desenho aqui de dois ângulos replementares. Se liga no desenho ali dos ângulos replementares. Eu tenho um ângulo que eu posso chamar aqui embaixo de alfa, e eu tenho um ângulo aqui que eu posso chamar aqui em cima de beta. Dois ângulos são ditos replementares quando o alfa mais beta for igual a 360. Logo, os ângulos são replementares. De novo, galera, se eu tenho um ângulo que eu posso chamar esse ângulo de ângulo alfa, qual que vai ser o replemento desse ângulo alfa? O replemento de um ângulo alfa vai ser 180 menos alfa. Então, posso colocar aqui que o replemento é 180, desculpa, 360 menos alfa. Foi mal, replemento 360 menos alfa. Pronto, comecei ali com as classificações mais básicas, e aí eu já quero partir com vocês ali para a gente já resolver alguns exercícios do materialzinho. Quem não tem o material, galera, lembre-se que o material foi postado lá no site também. A gente vai começar então resolvendo o primeiro exercício. E o primeiro exercício que eu quero resolver com vocês, galera, é a questão de número 6. Dá uma olhadinha na questão de número 6, vê se você consegue fazer ali. Questão 6 do material da parte 1 da série aula. Na verdade, eu tenho série aula parte 1 e parte 2, série aula ângulos aí. Então, número 6 da série aula ângulos. Vai lá, então, pega número 6 da série aula ângulos. Eu vou apagar aqui essa parte para a gente começar os exercícios, então. Então, já dá uma olhadinha na questão de número 6 aí da série aula, da parte de ângulos aí. Então, número 6 da série aula de ângulos aí. Vou colocar aqui, então, a série aula parte de ângulos, questão 6.
E aí, galera, alguém sabe me dizer qual que é a resposta dessa número 6? Fala aí para mim. Ó, já estão me falando aí as respostas. Ó. Alguém mais achou 75, galera? Então vamos lá. Olha o que diz o texto ali, galera. O cara coloca bem assim. Ó. Analisando o manual de instruções do refrigerador RDE 30, observamos um destaque para o momento de transportá-lo. Observe abaixo o trecho desse manual sobre transporte de refrigerador. E ele coloca ali, transporte. E conta a historinha. Caso necessite transportar seu refrigerador em pequenos deslocamentos, incline-o para trás, para um dos lados com ângulo máximo de 30 graus. Caso necessite transportar seu refrigerador em longos deslocamentos, por exemplo, mudança, movimente-o em pé. Sabendo que o ângulo máximo de inclinação do refrigerador é 30 graus, a metade do suplemento desse ângulo ele quer a metade do suplemento desse ângulo. Opa, o ângulo máximo é 30 graus. Se eu quero a metade do suplemento desse ângulo, então, ó, ângulo máximo, eu já vou colocar aqui, que é 30 graus, metade do suplemento desse ângulo que eu estou querendo. Quando eu sou mais quem que é o suplemento daquele ângulo, galera? O suplemento de um ângulo alfa, galera, é 180 menos alfa. O suplemento de 30 é 180 menos 30, ou seja, o suplemento de 30 é 150 graus. Posso colocar aqui 150 graus. Este é o suplemento de 30, é o que falta para chegar a 180. Só que eu quero metade do suplemento. Metade do suplemento é 150 dividido por 2. Metade do suplemento é 75 graus. Pronto. Esta seria a resposta, então, da nossa questão. Muito simples, né, galera? Agora nós vamos ali para a ideia, galera. O próximo exercício que eu quero fazer com vocês é a questão de número 1 de ângulos. Dá uma olhadinha na questão de número 1, por favor. Vou te dar um tempinho para você dar uma lida na questão de número 1. Você vai tentar dar uma lida, vai tentar interpretar ali e fazer aquele probleminha de número 1, ó, da série aula, então, questão de número 1, lá da página 5, quem está com material online aí, questãozinha de número 1. Tempinho para você dar uma olhada, tentar resolver aquele cara. Questãozinha de número 1. Nessa questão de número 1, galera, olha o que ele fala. Sejam dois ângulos x e y, tal que 2x e y mais 10 são ângulos complementares. Então, ó, 2x e y mais 10 são complementares. Então, 2x mais y mais 10 são complementares. O que são ângulos complementares, galera? A soma vai ser igual a 90. 2x mais y mais 10 são complementares. A soma é igual a 90. Coloquei ali. Beleza. Então, 2x e y mais 10 são complementares. Mas olha para o detalhe, galera. Além de falar que 2x e y mais 10 são complementares, ele fala que 5x e 3y menos 40 são suplementares. Então, olha a outra frasezinha que ele coloca. 5x
e y mais 40 são suplementares. Vou até colocar aqui, então, 5x, 3y menos 40, né? Então, mais 3y menos 40 são suplementares. O que significa ângulos suplementares, galera? Soma é igual a 180. Toda vez que fala que os ângulos são suplementares, a soma tem que dar 180. Se falar que são complementares, a soma tem que dar 90. Mas se liga no detalhe, galera. O cara está te perguntando qual que é a medida do ângulo x. Ah, professor, então agora eu tenho um sisteminha. Se liga só na ideia. 2x mais y é igual a 90 menos 10. 90 menos 10 vai dar 80. Então, 2x mais y é igual a 80 graus. Vou separar aqui. Agora, nessa equação, galera, 5x mais 3y é igual a 180 mais 40. Só que 5x mais 3y, galera, nós podemos escrever aqueles caras como sendo 180 mais 40 vai dar 220. Coloco 220. Professor, eu tenho um sistema de duas equações e duas incógnitas. Está aqui o sistema de duas equações e duas incógnitas. Mas, professor, eu já aprendi a resolver esse sistema. Verdade. Você já sabe como que resolve o sistema, galera. Então, é só você vir aqui, ó, fazer pelo método da substituição. Ah, professor, então, ó, y é igual a 80 menos 2x. Perfeito, eu posso falar que y é igual a 80 menos 2x. E eu vou substituir aqui simplesmente no lugar do y. Eu vou jogar no lugar do y 80 menos 2x. Então, saca só a ideia, galera. Se eu substituir naquela expressão, olha só o que vai rolar, hein? Vou te mostrar aqui agora o que vai rolar neste caso. Eu vou substituir ali naquela expressãozinha. Já vou mandar ver ali e fazer a substituição. E olha o que vai ficar ali. 5x. Posso colocar ali mais 3y. Professor, mais o y é 80 menos 2x. Verdade. A gente vai colocar aqui 80 menos 2x. Pronto. Coloquei ali no lugar do y 80 menos 2x. E aí vai ficar, ó, é igual a 220. Galera, não sei se vocês lembram. Fica, ó, 5x mais. Aquele 3, eu posso fazer um chuveirinho com aquele 3. Como que eu faço um chuveirinho? Vou fazer a distributiva ali. Faz a distributiva. 3 vezes 80 vai dar quanto? 240. 3 vezes menos 2x é menos 6x. É igual a 220. Galera, se liga. 5x menos 6x é menos x. É igual a 220 menos 240. Estou só resolvendo a equação, galera. Menos x é igual a menos 20. Então, menos x é igual a menos 20. Menos com menos eu sei que vai dar mais, então x vai ser igual a 20 graus. Ele pedia qual que era o valor de x. Pronto, matamos a questãozinha. O valor de x é igual a 20 graus. Pessoal, tranquilo aquele negócio? Tá de boa ali para vocês? Responde no chat para mim se vocês conseguiram entender esse negócio. Super tranquilo. Bárbara, depois se você puder mandar aí um materialzinho para a Alissa, para ela poder acompanhar. Eu não sei se ela já tem o material também. Mas aí, se você puder compartilhar aí com ela, tá bom? Show, perfeito, então. Tranquilo, né, galera? Ângulos é muito fácil, só que ângulos é a base da matemática. Então, da matemática, quando eu falo de geometria plana, né? Que depois a gente vai entrar nos triângulos no nosso próximo encontro, então a gente tem que dominar ângulos bem. Vamos fazer a questão de número 4, galera? Eu gostaria que você desse uma olhadinha na questão de número 4, por favor. Então, olha para a questão de número 4 da série aula de ângulos e nós vamos fazer a questãozinha de número 4. Eu vou dar um tempinho para você dar uma lida na questão, dar uma lida nela rapidinho, e aí a gente vai fazer essa questãozinha de número 4. Então, tenta dar uma lida, ver se você consegue interpretar as informações
para a gente fazer essa questãozinha de número 4. Então, rapidinho, tempinho, só para você pensar. Né? Então, questãozinha de número 4. Só para você dar uma lida bem rapidinha ali, para a gente desembolar esse negócio. Então, questão 4. Essa 4, esse tipo de problema, geralmente a galera tem dificuldade. O pessoal que tem muita dificuldade em ângulos, galera, se quiser, depois eu mando até um materialzinho extra para vocês, para praticar esse tipo de probleminha. Eu tenho um materialzinho mais ou menos com umas 20 questões de problemas, tipo esses problemas da série aula. Eu posso compartilhar com vocês sem problema algum para a galera que tem dificuldade. Perfeito. Eu compartilho, então, materialzinho, tem umas 20 questões, mais ou menos. Ó, Zacarias falou que acho que dá 58. Vamos lá, então, hein? Vamos ver se esse negócio dá 58 mesmo. O ângulo cujo suplemento excede de 6 graus o quádruplo do seu complemento. Eu tenho um ângulo, galera. O ângulo cujo complemento excede de 6 unidades o quádruplo do seu complemento. Pessoal, olha só. Cuidado. Quando você não tem habilidade matemática ali, para montar a equação direto, olha o que eu aconselho você fazer. É pegar o português e tentar escrever isso no português. Você tem um ângulo. Aí ele fala cujo suplemento desse ângulo. Então, ó, o suplemento excede o quádruplo do complemento. Então, ó, o suplemento ele é o quádruplo do complemento. Então, 4 vezes o complemento. Só que ele está excedendo o quádruplo do complemento, galera, em 6 graus. Vem cá, o que significa exceder? Alguém consegue me dizer ali o que significa exceder, galera? Quando eu falo que o suplemento está excedendo o quádruplo do complemento, é o que ele tem a mais, né? Beleza? É o que ele tem a mais, ele passa. Então, é o quádruplo do complemento mais 6 graus. Vou colocar aqui mais 6 graus, beleza? Então, o suplemento ele está excedendo o quádruplo do complemento. O suplemento é o quádruplo do complemento mais 6 graus. Coloquei até a bolinha do graus ali, gigantesca. Mais 6 graus ali. Mas eu não sei que ângulo é esse, galera. Como eu não sei que ângulo é esse, eu posso chamar esse ângulo de alfa. Vamos lá no passo a passo. Você vai me ajudar a montar ali de boaço. O ângulo é alfa. Coloca ali ângulo alfa, então. Pessoal, como que eu escrevo o complemento de alfa? Fala aí para mim. Como que eu posso escrever quem que é o complemento de alfa? Você lembra que eu coloquei na hora da explicação quem que é o complemento de alfa? Digita aí no chat para mim quem que é o complemento de alfa. Complemento de alfa, como que eu escrevo? Complemento é 90 menos alfa, né? Cuidado, complemento é 90 menos alfa. O suplemento, galera, que é 180 menos alfa. Então, complemento é 90 menos alfa, suplemento, sim, ele é 180 menos alfa. Pronto, coloca ali que o suplemento, ele é 180 menos alfa. Pronto, escrevi aqueles camaradas. Eu tenho um ângulo, complemento dele é 90 menos ele, ou seja, 90 menos alfa. Suplemento dele é 180 menos alfa. Então, olha aqui que eu posso escrever na minha expressão. Ó. O suplemento, que é 180 menos alfa, é igual ao quádruplo do complemento. Quádruplo do complemento é 4 vezes o complemento. Mas, professor, quem que é o complemento? O complemento é 90 menos alfa. Coloca ali 90 menos alfa. Mais 6 graus. Coloca ali mais 6.
Beleza. Vamos lá, então. Desembolar aquele negócio. 180 menos alfa. Isso vai ser igual. 4 vezes 90 vai dar quanto? 360. 4 vezes menos alfa, galera. Menos 4 alfa. Fiz um chuveirinho ali. Mais 6 graus. Mais 6. Galera, vamos separar o alfa de um lado e quem não tem alfa do outro lado? Então, ali é só a equaçãozinha do primeiro grau. Reparem que o cara mistura a geometria com a equação do primeiro grau. Por isso que eu falava com vocês lá em equação. Cara, saber resolver a equação é primordial para a gente. Equação é um assunto ali que é importantíssimo, senão a gente fica travado em um monte de coisa. Ó, vou juntar aqui, 360 mais 6 dá 366 do lado direito da igualdade. Ali daquele lado, galera, eu vou colocar bem assim. Estou fazendo bem devagar, hein, galera. 180 menos alfa. E aqui eu tenho mais 4 alfa. Mais 4 não, menos 4 alfa. Só juntei aqueles caras. Jogo menos 4 alfa para o lado de lá. 4 alfa menos alfa é igual a 366 menos 180. Joguei esse 180 lá para o outro lado. 4 alfa menos alfa, galera, é 3 alfa. 3 alfa é igual a 186. Alfa é igual a 186 dividido por 3. Galera, quanto que é 186 dividido por 3? Fala aí para mim. Quanto que vai dar aquele cara? 62, né? Então, alfa vai ser igual a 62. Pronto. Tá ali. Alguma dúvida, galera? Conseguiram compreender aquele negócio? Tá de boa para vocês? Tá tranquilo? Podemos prosseguir, galera? Se vocês autorizarem, eu vou adiantar aí e a gente vai dar prosseguimento. Show. Então, vamos lá. Podemos, né? Show. E aí nós temos outras definições aqui em ângulos que nós precisamos saber antes de entrar em retas paralelas cortadas por uma transversal. E a primeira definição delas, que eu quero colocar aqui, ainda, bissetriz de um ângulo. O que seria bissetriz de um ângulo? Já vi que a minha bateria ali chegou a 20%, por isso que sumiu a imagem. Mas voltou aí para vocês. Explico sim, deixa eu só ver qual que é a pergunta. Explica por que ficou 6 somado ao quádruplo do complemento. Porque ele fala bem assim, Maria. O suplemento excede o quádruplo do complemento. Se o suplemento excede o quádruplo do complemento em 6 unidades, em 6 graus, exceder significa ultrapassar. Ou seja, o suplemento ele é o quádruplo do complemento mais 6 unidades, porque ele está excedendo. Então, ele está ultrapassando o quádruplo do complemento em 6 unidades. Entendeu a ideia, Duda? É o seguinte, é como se ele estivesse falando bem assim, o suplemento ele é 6 graus maior do que o quádruplo do complemento. Isso que significa exceder. Então, suplemento ele é 6 graus maior do que o quádruplo do complemento. Então, ele excede o quádruplo do complemento em 6 unidades. Em 6 graus ali. Por isso que a gente tem aqueles 6 ali. Tranquilo? Então, vamos lá. Nós vamos para a bissetriz de um ângulo. O que seria a bissetriz de um ângulo? Imagina que você tem um determinado ângulo, e a gente pode chamar esse ângulo assim, AOB. Imagina que esse ângulo aqui ele mede 2 alfa, galera. Então, eu vou colocar a medida de um ângulo em que este ângulo está medindo 2 alfa. Eu vou falar que 2 alfa é a medida. Imagina, galera, que eu vou chamar aqui esse segmento
de um segmento OC. Vou colocar ali OC. Se OC é bissetriz, galera, nós podemos escrever bem assim. OC é bissetriz. O que a bissetriz faz, galera? Ela parte do vértice e divide aquele vértice em dois ângulos congruentes. Ó. Então, aqui em cima vai ser alfa, aqui embaixo vai ser alfa também. Então, a bissetriz, ela divide o ângulo ao meio. Ela reparte o ângulo em dois pedaços iguais. Então, toda vez que você vê a palavra bissetriz, você já sabe, divide o ângulo ao meio. Ou seja, nós podemos falar que aquele ângulo AOC vai ser igualzinho ou congruente. Congruente são três tracinhos, medidas iguais, ao ângulo COB. E que ambos esses ângulos medem um ângulo alfa ali. São congruentes a alfa. Então, ó, esses ângulos são congruentes. Você pode colocar no seu caderno que ângulos congruentes possuem as mesmas medidas. Então, vou colocar aqui, ó, ângulos congruentes. Aí, vou até colocar de preto. Ó, possuem as mesmas medidas. Pronto, já sei que aqueles ângulos possuem as mesmas medidas. Então, saca só para a ideia. Aproveitando o gancho, nós podemos colocar bem assim. Agora, professor, me explica para mim, então, uma questão que mexe com bissetriz. Eu vou te explicar agora uma questãozinha que mexe com bissetriz. Então, a gente pode fazer ali a questão de número 5, aí do nosso material na série aula. Então, bora fazer a questão de número 5. Gostaria que você desse uma olhada com calma. A questãozinha de número 5. A gente vai fazer ela aí com calma. Beleza? Então, bora para a questãozinha de número 5. Questão de número 5, nós vamos, então, resolver essa questão que fala do conceito de bissetria. Olha o que ele fala. Considere θ e alfa dois ângulos adjacentes e complementares. Professor, eu não sei o que é ângulo adjacente. Não tem problema, galera. Eu vou te explicar o que é ângulos consecutivos e adjacentes agora. E já vou fazer uma observação aqui. Então, observação. Você pode colocar aí, ó, antes da gente resolver essa questão. O que são ângulos consecutivos? Eu vou colocar aqui, ó, ângulos consecutivos. Pessoal, dois ângulos são chamados de consecutivos se eles possuem o mesmo vértice e, além disso, deles possuírem os mesmos vértices, eles possuem um lado em comum. Então, posso colocar ali que os ângulos são consecutivos. Vou te dar um exemplo agora de ângulos consecutivos. Por exemplo, eu tenho vários ângulos ali que eu poderia citar. Eu vou citar aqui um ângulo que eu posso chamar de ângulo alfa. Vou citar aqui o meu ângulo, que é o meu ângulo beta. E vou citar um ângulo grandão, que é o meu ângulo θ, que seria aquele ângulo todo ali de verde. Ângulo θ. Pessoal, o que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos é quando o ângulo possui o mesmo vértice e possui um lado em comum. Por exemplo, eu posso falar que este ângulo, galera, alfa, ele é consecutivo a θ. Porque olha para o ângulo alfa, galera. Você concorda que o ângulo alfa é este ângulo aqui tem esse vértice? Vou colocar ali o ângulo alfa ali em cima. Olha o ângulo alfa aqui, hein? Estou colocando aqui o ângulo alfa. Eu vou até colocar aqui. Vou colocar, ó, A, O, B e vou colocar aqui C. Olha para o ângulo alfa.
Se eu escrevesse para você ali o ângulo alfa tem A, O e vou colocar C. Beleza. Este é o ângulo alfa. Agora, olha para o ângulo θ, galera. Vou colocar ali o ângulo θ para você. O ângulo θ, galera, seria este ângulo aqui. A, O, B. Galera, ângulos consecutivos possuem o mesmo vértice e, além de possuir o mesmo vértice, eles possuem um lado em comum. Fala para mim, galera. É o mesmo vértice que o ângulo alfa e o ângulo θ possuem? Você concorda que é o vértice O que os dois possuem? Vértice O para os dois. Mas qual que é o lado comum do ângulo alfa e o ângulo θ, galera? Ó, o lado em comum é o lado AO. AO faz parte do ângulo alfa e AO faz parte também do ângulo θ. Quando você tem dois ângulos, galera, que possuem vértice em comum e, além de possuírem vértice em comum, possuem um lado em comum, esses ângulos são consecutivos. Então, está ali um exemplo de ângulos consecutivos. Professor, cita para mim outro exemplo de ângulos consecutivos. Vou citar para você. Mas vem cá, galera. Antes disso, eu posso falar que o ângulo θ e o ângulo alfa, galera, eles possuem pontos internos em comum? Fala aí para mim. Responde para mim no chat. O ângulo θ e o ângulo alfa, eles possuem pontos internos em comum, galera? Se você chegasse aqui, eu vou fazer um pontinho. Olha para esse pontinho aqui. Coloquei um pontinho aqui. Você concorda que esse ponto ele pertence à região do ângulo θ, galera? Do ângulo alfa, desculpa. Está aqui na região do ângulo alfa. Vou até colocar aqui para baixo para você visualizar. Ele está na região do ângulo alfa. Então, está na região do ângulo alfa e está na região do ângulo θ. Então, eles possuem pontos em comum. Beleza. Então, já sei que ângulos consecutivos você pode colocar ali. Possuem o mesmo vértice. Possuem o vértice e um dos lados em comum. E um dos lados em comum. Talvez você esteja pensando bem assim, professor, você citou um exemplo, mas tem um exemplo de ângulos consecutivos também. Verdade, tem um outro exemplo de ângulos consecutivos. Vou citar para você um outro exemplo. Qual que é o outro exemplo? Vou colocar aqui bonitinho para você. Um outro exemplo seria o ângulo COB, que tem esse ângulo alfa. Vou colocar aqui o ângulo alfa, beleza? Tá ali o ângulo COB. Mas pensa, o ângulo alfa e o ângulo θ, galera, eles também são ângulos consecutivos, porque eles têm lado em comum, ó. Tá aqui o AOB. Qual que é o lado comum daqueles camaradas ali, galera? O lado comum daqueles caras é o lado OB. Então, o OB é o lado em comum, ó. Pronto, então eles são consecutivos. Para ser consecutivos, possuem o mesmo vértice e possuem um dos lados em comum. Aí você deve estar pensando, mas professor, será que aqueles dois ângulos que você citou agora por último, eles possuem pontos em comum? Possuem pontos em comum. Eu vou te mostrar aqui por que eles possuem pontos em comum. Já te mostro agora. Ó, se eu colocasse um ponto de azul aqui embaixo, este pontinho de azul, ele faz parte do ângulo beta. Desculpa, eu coloquei alfa aqui, mas é beta. Foi mal. Tá, aquele pontinho de azul faz parte do ângulo beta e ele faz parte do ângulo θ também, na região θ. Então, possuem pontos em comum ali no mesmo ângulo. Terceiro exemplo de ângulos consecutivos, galera. Ângulos consecutivos possuem o mesmo vértice e, além de possuir o mesmo vértice, nós podemos colocar ali, possuem um lado em comum. Então, vou colocar aqui, ó, olha para o ângulo alfa e olha para o ângulo θ. Esses caras são chamados de ângulos consecutivos também. Só que ele é um caso particular de ângulos consecutivos. Ó, COB.
Dá uma olhada para aqueles caras, galera. Aí eu gostaria que você falasse para mim com calma. Olha para o ângulo alfa e olha para o ângulo beta, ali naquela figura ali. O ângulo alfa e o ângulo beta, galera, eles possuem pontos em comum? Responde aí para mim. Se alguém puder responder. Ângulo alfa e o ângulo beta, eles possuem pontos em comum dentro da região deles? Se alguém puder falar ali para mim, se o ângulo alfa e o ângulo beta, se eles possuem pontos em comum ou não, responde para mim no chat. Alfa e beta, galera, possui pontos em comum? Ó, Vitória opinou que ela acha que não. Maria Clara também acha que não. Mais alguém, galera, acha que não? Pessoal, é só você olhar aqui, ó. Olha para os meus dedos aqui que vai facilitar. Ó, olha o pontinho de vermelho e olha o pontinho de azul. Eles estão na mesma região, galera? Aquele pontinho de vermelho e o pontinho de azul? Estão ou não estão entre as mesmas duas semi-retas? Fala aí para mim. Não estão, né, galera? Porque a região do ponto de vermelho é diferente da região do ponto de azul. Então, não possui pontos comuns. Aqui, ó. Ângulo alfa é esse cara aqui de cima. Ângulo beta é o cara aqui de baixo. Esses dois ângulos não têm ponto em comum, ó. Alfa e beta. Quando não tem ponto em comum, é um caso particular de ângulos consecutivos. Esses ângulos são chamados de ângulos adjacentes. Então, ângulos adjacentes. Você pode colocar ali. Não possuem ponto interno comum. Ponto interno comum. Quer ficar mais fácil para você? Ângulos adjacentes é quando um está em cima e o outro está embaixo. Pronto, um está em cima, outro embaixo. Ângulos adjacentes. Você grava esse negócio mais fácil. Então, bora lá na questão. Professor, eu quero fazer então a questão para ver como que isso aparece. Questão de número 5. Olha para a questãozinha de número 5. Olha o segredo que o cara fala para a gente ali. Considere θ e alfa dois ângulos adjacentes e complementares. Opa, ângulos adjacentes é um em cima e um embaixo. Como que eu faço um em cima e um embaixo? Θ, vou colocar aqui, mas ele fala, considere θ e quem? θ e alfa. São dois ângulos adjacentes. Aqui, θ e alfa. Um em cima e um embaixo. São dois ângulos adjacentes e complementares, ou seja, a soma daqueles caras é 90. Só que a gente nem vai usar para nada essa ideia de complementares. Ele fala bem assim, a expressão que determina o valor do ângulo formado pelas bissetrizes de θ e de alfa é... Galera, eu quero traçar a bissetriz de θ e a bissetriz de alfa. Eu quero o ângulo formado entre essas bissetrizes. A bissetriz eu vou desenhar de azul, a bissetriz de θ. Bissetriz de θ está aqui. Bissetriz de alfa está aqui. Eu quero este ângulo todo aqui, formado pelas duas bissetrizes. Quanto que vale aquele ângulo? Pessoal, o que a bissetriz faz com o ângulo θ, galera? Você concorda que a bissetriz ela divide o ângulo ao meio? Então vamos começar pela bissetriz do ângulo θ. Vamos esquecer aqui a bissetriz do ângulo alfa. Depois a gente pensa nela. Depois vou pensar na bissetriz do ângulo alfa. Galera, quanto que vai valer cada pedaço ali que a bissetriz dividiu? Vai ficar θ sobre 2 para cima e θ sobre 2 para baixo. Beleza. Bissetriz do ângulo alfa, galera. O que a bissetriz do ângulo alfa faz? Divide o meu ângulo em dois pedaços iguais. Alfa sobre 2 para cima e alfa sobre 2 para baixo. Mas ele quer o ângulo formado entre as bissetrizes, galera. Ó, as bissetrizes são esses segmentos de azul, então ele quer esses dois ângulos de preto aqui.
esse ângulo de preto com esse ângulo de preto, que é o ângulo formado entre as bissetrizes. Então, a θ sobre 2 mais alfa sobre 2. Professor, θ sobre 2 mais alfa sobre 2, está tudo sobre 2. Então, posso escrever uma coisa só sobre 2. Então, fica bem assim. Θ mais alfa, isso tudo sobre 2, é o ângulo formado pelas bissetrizes. Parecia uma questão difícil, galera, mas era uma questão muito fácil, só de conceito ali. Ângulo formado entre as bissetrizes vai ser, então, θ mais alfa dividido por 2. Eu estou pegando a metade de cada ângulo que está entre aquelas bissetrizes ali. Pessoal, tranquilo por enquanto? Me dá um aqui para eu saber se eu posso continuar. Tá tranquilo? Então, a gente vai falar ali da parte importantíssima, que é retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, isso é bem importante. Vou apagar até o quadro todo aqui. Eu vou fazer um resumão de retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou pegar aqui, já vou fazer esse resumo com você aqui agora. Não sei se você lembra. A gente vai relembrar esses conceitos aí. O pessoal que está no segundo ano aí, tipo a Bárbara, a Alissa também, deve ter visto retas paralelas cortadas por uma transversal no ano passado. Lá no primeiro ano, na matemática frente B, matemática 2 no caso, fala sobre esse lance aí de ângulos, retas paralelas cortadas por transversais. Vocês devem lembrar, né? Show, então perfeito. Está fresquinho na mente de vocês. A gente vai falar sobre isso agora. Ó, detalhe. Retas, vou colocar aqui, retas paralelas cortadas por uma transversal. Cortadas por uma transversal. Então, retas paralelas cortadas por uma transversal. Imagina que eu tenho duas retas paralelas, galera. Desenho uma reta que eu posso chamar de R e vou desenhar uma reta que eu posso chamar de S. Aqui as duas retas. R e S. Beleza? Coloquei o desenho das minhas retas. Retas paralelas são retas que nunca vão se cruzar, né? Não possuem pontos em comum. Mas imagine vocês que eu traço uma transversal. E a partir do momento que eu traço uma transversal, galera, vou chamar aqui de reta T, eu estou formando 8 ângulos diferentes. Professor, quais são esses 8 ângulos que você está formando? Eu vou te mostrar aqui agora quais são os 8 ângulos. Eu estou formando os ângulos que eu posso chamar aqui de A, chamar de Azinho, Bzinho, posso colocar aqui a Czinho, Dzinho, e vou colocar aqui embaixo Ezinho, Fzinho, Gzinho e Hzinho. Pronto. Aí. Quando eu tracei, então, entre aquelas duas retas paralelas, tracei uma transversal, eu formei ângulos em que esses ângulos ali, eu tenho um total de 8 ângulos naquele caso. Só que aqueles ângulos, galera, eles recebem nomes. Como assim eles recebem nomes? Eu vou começar pelos ângulos correspondentes, que são os mais fáceis para a gente. Os correspondentes são o seguinte, olha a ideia dos correspondentes. Cara, se eu pegasse, por exemplo, cortasse com a tesoura esse A aqui, cortei o A com a tesoura. Mas imagina que eu cortasse o A aqui em cima e fosse colar lá embaixo, encaixar aqui na parte de baixo. O A ficaria em cima de que ângulo, galera? Se eu cortasse o A lá em cima e fosse encaixar lá na parte de baixo. Alguém consegue me dizer que ângulo que o A iria sobrepor?
Se eu fosse com a tesoura, faço um Ctrl+C, Ctrl+V e colo lá embaixo. Ele não ficaria em cima do E? Então, a posição correspondente dele na parte de baixo, galera, é a posição onde está o E. Ó. Quando eu recorto e colo, eles ocupam as mesmas posições. Como eles ocupam as mesmas posições, a gente fala que a posição que este cara corresponde lá embaixo é a posição E. E os ângulos correspondentes, eles sempre vão possuir as mesmas medidas. Então, ó, ângulos correspondentes. Nós podemos colocar ali os pares de ângulos correspondentes. Vocês vão me ajudar. Primeiro par que eu posso estar ali, A e E possuem as mesmas medidas. Na verdade, eu vou colocar aqui A e E. Além do A e o E, galera, qual que é o ângulo correspondente ali embaixo? É B e quem, galera? B vai ser correspondente a quem lá na parte de baixo? Opa, minha bateria aí indo para o ralo de novo. O B corresponde à posição de quem ali na parte de baixo, galera? Alguém consegue me dizer qual que é a posição correspondente do B? Não é a posição F? Então, o B corresponde ao F. Vou colocar ali B e F. Beleza. Posição correspondente do C, galera. Qual que vai ser a posição correspondente do C? Posição correspondente do C vai ser o G. Então, C e G, eles possuem posições correspondentes. C e G. E aí eu posso colocar ali, por último, D e H. Possuem posições correspondentes. D e H, então, possuem posições correspondentes. Mas ambos correspondentes, galera, possuem as mesmas medidas. Então, ó, A é igual a E, B é igual a F. Correspondente sempre vai ter a mesma medida. C vai ser igual a G e D é igual a H. Pronto. Ângulos correspondentes possuem as mesmas medidas. Agora, galera, eu quero falar para vocês de ângulos colaterais. Aliás, vou falar de ângulos alternos. Então, vou falar ali, ó, ângulos alternos. Alternos internos. Vai ser o primeiro que eu quero falar ali com vocês. Quem são os ângulos alternos internos, galera? É quando um está à direita da reta transversal e o outro está na esquerda. Mas internos é porque está entre as paralelas, galera. Os internos, olha quem são os ângulos internos. C e D e E e F. Eles são internos, eles estão entre as paralelas. Mas alternos é quando um está na direita e o outro está na esquerda. Direita e esquerda, beleza? Então, esses caras são alternos internos. Fala para mim, então, galera, quem são os ângulos alternos internos? Quem que é o ângulo que é alterno interno ao C, por exemplo? Você consegue me dizer quem que é o ângulo que é alterno interno ao C? Ó, o C está na esquerda. Só que alterno interno, um está na esquerda, o outro está na direita, galera. Só que eles não são consecutivos ali, um do lado do outro. Então, eu posso falar internos entre as paralelas. Um está na esquerda, o outro está na direita. Então, C e D e F, beleza? Ó, C está na esquerda da transversal, o D está na direita, o E está na direita. F está na esquerda, o D está na direita. Então, eles são alternos internos. Então, posso colocar ali ó, C e E. Posso colocar ali D e F. São alternos internos. Mas qual que é a particularidade dos alternos internos, galera? Possuem as mesmas medidas. C vai ser igual ao E e D é igual ao F. Alternos internos têm as mesmas medidas. Mas tem também, galera, os alternos externos. A gente vai colocar aqui ângulos alternos externos. Eu vou colocar aqui, então, ângulos alternos
externos. Alternos porque um está na esquerda e o outro está na direita. Externos é porque está do lado de fora das paralelas, não está entre, está do lado de fora. Alguém consegue me dizer um exemplo ali de ângulos alternos externos, galera? Fala aí para mim quais são os ângulos alternos externos. Cita aí pelo menos um exemplo aí de alternos externos. Externos, galera, eu não posso contabilizar quem está entre as paralelas. É só quem está do lado de fora. Para cima da paralela e para baixo da paralela. Aqui no meio eu não posso contabilizar. E já citaram um exemplo ali para mim. Eu vi que alguém respondeu ali no chat. A e H, A e H. Só que eles estão do mesmo lado. Correto, Vitória? Então, A e H, eu não posso falar que eles são alternos, porque o A e o H estão do mesmo lado. Perfeito? Tem que ser um na direita e na esquerda. O A está do lado direito da transversal. Então, A é alterno externo com G. Então, A e G, vou colocar ali, um está à direita e o outro está à esquerda da transversal. Então, A e G. Fala outro exemplo de ângulos alternos externos ali, galera. B está à esquerda e está externo, e o H está à direita e está externo. Então, B e H. B e H. Show, então vamos lá. Eu posso falar que A é igual ao G e B é igual a H. Alternos externos são ângulos de mesma medida. Pronto, coloca ali aquele negócio. Agora a gente vai para os ângulos colaterais. Colateral significa mesmo lado. Então, ó, colaterais, mesmo lado, galera. Então, colaterais internos. Ó. Pessoal, internos, você já sabe que são os caras que estão entre as paralelas aqui. Mas tem que estar do mesmo lado. Fala para mim quem são os colaterais ao mesmo lado, galera. Os dois têm que estar à direita ou os dois têm que estar à esquerda? Alguém consegue me falar ali um exemplo de colaterais internos? Cita aí para mim exemplo de colaterais internos. Tem que estar entre as paralelas, tem que estar aqui nesse meiozinho e tem que estar do mesmo lado. Ó, já citaram aí para mim, ó. B e E e C e D. B e E e C e D, será? Galera, mesmo lado. C e D estão no mesmo lado, galera? C e D não estão no mesmo lado, galera. Aqui é esquerda das paralelas, direita das paralelas. Tem que estar no mesmo lado. C e F e D e E. São os colaterais internos. Ou do lado esquerdo da paralela, ou todos os dois do lado direito. Então, ó, C e F, posso colocar ali, e D e E. Então, D e E. A soma de dois colaterais internos, galera, tem que dar 180. Coloque no seu caderno. Eles não são iguais, eles são suplementares. A soma tem que dar sempre 180. Beleza? Conseguiram sacar, galera, a ideia de colaterais? Ó, falaram ali A e E. A e E tá certo. Não, A e E são correspondentes. Beleza? Lembra que eu estou falando de colaterais internos, galera. A palavra interno, o A, ele não é interno. O A ele é externo, porque ele está acima da reta paralela. Interno, galera, são só esses quatro ali. Ó. C, D, E e F. São os colaterais internos. Então, ó, C e F estão do mesmo lado, D e E estão do mesmo lado. Agora, colaterais externos, galera. Alguém consegue me dizer ali quem são os colaterais externos? Tenta falar ali, ó, colaterais externos. Mesmo lado, mas estão do lado de fora das paralelas. Ó, B e G. B e G, será que são colaterais externos? Claro que são. Perfeito, Zacarias. Ó, o B está acima da reta paralela, então ele está na parte externa. O G também, ele está abaixo da paralela, ele está na parte externa. E eles estão do mesmo lado, à esquerda da transversal. Então, B e G
são colaterais externos, B e G. Além do B e G, galera, o A é externo e o H também. Estão do mesmo lado, do lado direito da transversal. Então, A e H. Mas reparem, galera, que os colaterais externos, a soma sempre vai dar 180. B mais G tem que ser igual a 180. A mais H tem que ser igual a 180. Para fechar, galera, tem alguns ângulos que esses você conhece bem, que você já ouviu a vida toda falar sobre esses caras. Que ângulos são esses? Opostos pelo vértice. Quem são os ângulos opostos pelo vértice, galera? Ângulos opostos pelo vértice é quando um é oposto ao outro aqui. Tá aqui o vértice. A é oposto a C. Então, ó, A e C. Depois, E e D. Depois, professor, E e G. E e G. F e H. São opostos pelo vértice. São opostos pelo vértice possuem as mesmas medidas. A é igual a C. B é igual a D. E nós podemos colocar ali ainda E é igual a G, F é igual a H. Pronto, opostos pelo vértice é quando um está oposto ao outro ali. Ou tem as mesmas medidas. Tranquilo, galera? Fiz um resumaço para você ali. Pode falar aí, Tô. Tamo junto, pode falar ali. A mais F também dá 180? Pode. Perfeito, Heitor. Essas sacadas, na verdade, que a gente tem que ter ali, como o A ele é correspondente ao E, então o A ele possui a mesma medida que o E, então A mais F é igual a 180. Perfeito. É só essas sacadas que a gente tem que ter nos problemas. Vamos fazer um probleminha antes que a bateria do meu celular acabe, galera. E aquele cabo meu lá, gigantesco, que dava para carregar o celular enquanto eu dava aula, eu esqueci lá em Minas, então hoje eu estou na mão. Então, eu vou fazer aqui com vocês uma questãozinha disso rapidinho para a gente pegar o ritmo. Ora, duas retas paralelas RS cortadas por uma transversal P formam ângulos colaterais internos, dos quais um excede o outro em 20 graus. O ângulo colateral interno agudo mede quanto? Vamos fazer essa número 2, galera? Então, vou apagar aquele negócio. Eu vou fazer a questãozinha de número 2 ali. Questão de número 2. Ó, na questão de número 2, ele fala que tem dois ângulos colaterais, duas retas RS. Faz o desenho dessas duas retas RS. Coloca aqui. R e S. Cortadas por uma transversal P. Fiz o desenho da transversal P ali. Formam ângulos colaterais internos. Pessoal, colateral é mesmo lado. Então, ó, você vai colocar os dois ângulos colaterais internos. Este ângulo aqui, ele é interno. Desenhe um outro ângulo interno do mesmo lado. Este ângulo aqui também é interno. O que está entre as paralelas. O professor nem precisava fazer isso, fazer o desenho. Mas eu estou fazendo só para você visualizar que são colaterais internos. Entre as paralelas e do mesmo lado, do lado direito da transversal. Professor, eu poderia colocar os dois do lado esquerdo da transversal? Poderia. Só que um excede o outro em 20 graus. Pessoal, se esse menorzinho for x, esse de cima tem que ser x mais quanto? X mais 20. Porque um excede o outro em 20 graus, beleza? Então, ó, eu tenho dois ângulos colaterais internos. Dois ângulos colaterais internos, você sabe que colaterais, soma tem que dar 180. Então, vou colocar aqui
x, que é um dos colaterais, mais o outro colateral, que é x mais 20, isso tem que dar 180. Então, coloco que é igual a 180, porque soma de dois ângulos colaterais sempre vai dar 180. X mais x dá 2x. Jogo 20 para o outro lado. É igual a 160. X é igual a 80. Opa, x é igual a 80, então eu tenho um ângulo aqui agudo, que é 80. O outro ângulo é 80 mais 20. 80 mais 20 é 100. Mas ele pediu para você qual que era a medida do ângulo agudo, colateral interno agudo. Agudo eu sei que é menor do que 90. Menor do que 90 é 80. Pronto. 80 graus. 80 graus, letra D de dado. Bora fazer a número 3 para a gente fechar, galera? Questãozinha de número 3 para a gente fechar essa parte de ângulos. Vou deixar meu resumão ali em cima. Se você quiser tirar um print, fica à vontade ali para você tirar o print. Se cair durante a explicação, já saiba que é a minha bateria que acabou, galera. Mas vai dar tempo. Tira o print aí para fazer essa número 3. Questãozinha de número 3. Depois eu vou indicar para vocês quais da série K que você tem que fazer. Eu deixo lá nos grupos lá para vocês saberem. Aqui, ó. Eu tenho um desenho mais ou menos assim. Este seria o desenho. Mas olha só, ele fala que tem um ângulo. A figura adiante, as retas RS são paralelas, o ângulo 1 mede 45 graus. Então, eu já vou colocar que esse cara é 45. E ele fala que o ângulo 2, galera, mede 55 graus. Ângulo 2 é 55 graus. E ele quer saber a medida do ângulo 3. Ele quer saber a medida desse ângulo todo aqui de preto. Quanto que vale a medida daquele ângulo todo de preto? Já vou te dar um macete, hein? Quando você vê retas paralelas cortadas por transversais, observa o desenho. Se você vê bico que eu estou falando é ponta no desenho, toda vez que você encontra uma ponta, tem uma pontinha, aqui tem uma pontinha, não tem? Olha o desenho dessa pontinha aqui. Encontrei um bico, uma pontinha. Eu vou traçar uma reta paralela às retas já existentes, passando por aquela pontinha. Professor, como assim traçar uma reta paralela? Vou te mostrar aqui agora. Uma reta paralela passando pela pontinha, pelo biquinho. Tracei uma outra reta passando pelo biquinho. Mas, professor, eu posso falar que essa reta está dividindo aquele ângulo ao meio? Claro que você não pode falar, galera. Você não pode falar que aquela reta divide aquele ângulo de preto ali ao meio. Mas vem cá, olha só, hein? Força as vistas e fala aí para mim. Gostaria que você forçasse as vistas e falasse para mim. Esquece essa reta aqui de baixo. Pensa nesses ângulos aqui de cima. Esse ângulo de 45 lá em cima, galera, e esse ângulo de vermelho, eu posso dar o nome para esses caras de quê? 45 e esse aqui de vermelho. Qual que é o tipo de ângulo? Alguém consegue dizer para mim qual que é o tipo de ângulo desses dois ângulos de vermelho, galera? Digita aí no chat para mim. Ó, eu não estou conseguindo enxergar, mas eu já sei que são alternos internos. Porque eles estão entre essas duas paralelas, a paralela de preto e a paralela de verde. Um está à direita, o outro está à esquerda. Então, alternos internos. Alternos internos possuem as mesmas medidas. Então, se aqui em cima é 45, aqui embaixo também tem que ser 45. Coloquei 45, 45. Mas, professor, agora eu quero chegar à seguinte conclusão. Se eu apagasse a parte de cima, esse ângulo de azul aqui, que é 55, 55. Agora, pensa na paralela de verde e a paralela de preto aqui embaixo. Esse ângulo de azul lá de baixo, galera, com esse ângulo de azul aqui de cima,
Ó, duas paralelas. Esses dois ângulos eles estão entre as paralelas. Um está do lado direito, o outro está do lado esquerdo. Então, eles são alternos e internos também. Esse aqui é 55, aqui também vai ser 55. Pessoal, quanto que vale aquele ângulo todo ali, que é o ângulo 3, então? Para eu saber quanto que vale aquele ângulo todo, que é o ângulo 3, é só juntar os dois pedacinhos. Já falaram aí para mim. Junta os dois pedaços. 45 mais 55. 45 mais 55, eu sei que esse negócio vai dar 100. Pronto. 100 é a medida daquele ângulo ali que eu estou buscando. Então, encontrou o bico, galera, ou pontinha, sempre traçar uma reta paralela às já existentes. Perfeito, Heitor. Essa sempre vai ser a sacada para a gente nesse tipo de problema. Beleza? Sempre vai dar certo esse raciocínio, a gente sempre vai conseguir matar o problema de boas. Tranquilo, galera? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Na aula que vem, a gente vai falar da parte 2 dessa aula, a gente vai falar sobre triângulos. Então, tamo juntos. Um ótimo resto de quarta-feira para vocês. Não se esqueçam, amanhã tem simulado na turma presencial e tem simulado na turma online também. Valeu, galera. Boa noite para vocês, hein? Tamo junto. Abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!